Oh no. Stop the car. I've been driving all night. Just a little bit further. Have an officer. Step away. License and registration, please. Where are you headed tonight? O volante deu uma tremida seca na minha mão e eu já xinguei baixo. Ah, não. Não me inventa a moda agora não, bruto. Dei uma leve tirada pro acostamento. Só no talento. Sentindo o peso da carga puxando o conjunto. O sol tava estalando no teto do Scania P360 e o calor subindo do asfalto parecia que vinha direto do inferno. Pisei leve no freio, escutei o chiado do ar e fiquei ali parado. Silêncio. Só o motor roncando baixo. Firme. Daquele jeito que só quem é chofer raiz entende. Passei a mão no rosto suado e olhei pra frente. Aquela reta infinita da BR tremendo no calor. Cê tá doido? Estrada não perdoa mesmo não. Respirei fundo. Eu já tava na liga fazia horas. Sem parar direito, sem comer direito. Só na vontade de entregar logo aquela carga de areia doce. Serviço até que era filé. Mas o corpo cobra. E quando cobra, cobra pesado. Peguei a garrafa de água, já quente, dei um gole mesmo assim. Melhor que nada. Ali, parado no acostamento, bateu aquele vazio. Não era cansaço só. Era outra coisa. Sempre é. Meu nome é Jaconias. Tenho 36 anos. E se tem uma coisa que eu aprendi nesse tempo de estrada é que o bruto pode ser forte. Mas o coração do chofer, esse aí apanha calado. Desde cedo eu tô nisso. Não sou desses de estrelinha não. Sou do tempo do velho bruto mesmo. Aguento no braço, no foco, na raça. Já passei por tudo. Já caminhão bicheira que quebrava mais que promessa. Já rodei de muriçoca velha que mal subia a ladeira. Já voltei batendo lata sem R$1 no bolso. Mas hoje não. Hoje eu tava numa nave. Meu Scania P360 verdão. Alinhado. Redondo. Daquele jeito que dá orgulho de encostar no posto. Mas nem isso tava resolvendo. Porque o problema não tava no caminhão. Tava aqui dentro. Olhei pro banco do lado. Vazio. Sempre vazio. E foi aí que veio, igual pancada, a lembrança dela. Na hora meu peito apertou. Ah, não. De novo isso não. Fechei os olhos por um segundo. Mas não adiantou. Veio tudo. A risada dela, o jeito que ela falava meu nome. E depois, o jeito que virou as costas. Sem nem olhar. Sem nem explicar. Só sumiu, com outro. Me deixou lá. Quebrado. Sem chão. Sem orgulho. E o pior não foi perder ela. Foi o jeito. Foi a humilhação. Porque no fim, eu fui só mais um trouxa acreditando. Abri os olhos na hora, puxei o ar forte. Esquece isso, Jaconias. Segue o baile. Bati leve no volante como quem tenta acordar. Liguei o pisca, engatei a marcha e voltei pra pista. O bruto respondeu na hora. Cheio. Firme. Puxando bonito. Bora. Que a vida não espera não. Mas no fundo, eu sabia. Tinha coisa mal resolvida ali ainda. E estrada, cê sabe, ela não deixa nada enterrado por muito tempo não. Uma hora, ela joga de volta. Fui rodando mais uns quilômetros, o sol descendo devagar, aquele brilho amarelo batendo no painel, no vidro, no rosto, o rádio chiando baixo, uma moda antiga tocando, e eu ali, sozinho, como sempre. Até que, lá na frente, bem longe ainda, eu vi um vulto no acostamento, pequeno, parado, estranho. Franzi a testa. Ué, aproximei mais um pouco. E aí veio aquele arrepio. Não era posto. Não era carro quebrado. Era alguém parado, esperando. E eu ainda nem sabia. Mas naquele instante, minha vida já estava mudando de rumo de novo. Eu diminuí um pouco a velocidade. Mas não foi por causa da pista. Foi por causa da cabeça. Aquela silhueta lá na frente ainda estava longe, parada no acostamento. Mas já tinha mexido comigo antes mesmo de eu entender o porquê.
Porque na estrada, a gente aprende a sentir antes de saber. E o que eu estava sentindo não era coisa boa. Apertei o volante com mais força tentando focar no asfalto. Mas já era tarde. A lembrança veio inteira, sem pedir licença. Eu conheci ela num posto anos atrás. Desses grandes, cheios de caminhão alinhado, cheiro de diesel no ar, chapa gritando para descarregar. Aquele caos que só caminhoneiro entende. Eu tava de leve naquele dia, voltando batendo lata, sem carga, sem pressa. Ela tava no caixa, cabelo preso, olhar direto. Não era dessas que fica de gracinha, não. Tinha postura, tinha presença. E eu, besta, já reparei na hora. Vai pagar ou vai ficar me olhando? Ela falou seca. Naquele dia eu já devia ter entendido. Mas não. Eu ri. E ali começou tudo. Passei a parar naquele posto sempre que podia. Inventava desculpa, puxava conversa, até que um dia ela cedeu. Não foi fácil. Mas quando foi, foi de verdade. Ela começou a viajar comigo. Subia no Scania P360 como se fosse casa dela. Fazia comida no fogão de pobre, organizava a cabine. Dava um jeito no meu mundo bagunçado. E eu fui me entregando. Errado. Porque caminhoneiro aprende cedo que não pode se apegar fácil. Mas eu fui. Teve uma viagem que eu nunca esqueço. A gente cortando a BR no fim de tarde, céu vermelho. Ela com o pé no painel, rindo de qualquer besteira. Jaconias, você nasceu pra isso aqui, né? Eu olhei pra ela e falei, nasci foi pra rodar, mas agora acho que achei pra quem voltar. Ela ficou quieta, só olhou. E naquele silêncio, eu achei que tava tudo certo. Achei que tinha encontrado meu lugar. Mas estrada ensina também que silêncio demais às vezes esconde coisa. Com o tempo comecei a perceber. Ela ficava mais no celular, mais distante, menos conversa, menos riso. E eu perguntava, tá tudo certo aí? Tá sim, coisa da minha cabeça. Ela respondia rápido demais. E eu, como bom trouxa apaixonado, acreditei. Até o dia que tudo virou, sem aviso, sem freio, sem nada. Eu cheguei mais cedo no posto onde ela trabalhava. Queria fazer surpresa. Levei umas coisas pra gente comer. Tava até animado, coisa rara pra mim. Mas quando eu desci do bruto, já senti. O clima. Diferente. Pesado. Entrei e vi. Ela. Rindo. Mas não era comigo. Era com outro cara. Um desses ajeitadinho. Limpinho demais pra ser da estrada. E o jeito que ela olhava pra ele. Eu nunca tinha visto aquele olhar antes. Nem comigo. Meu peito travou na hora. Fiquei parado, igual poste. Ela me viu. E naquele segundo, tudo acabou. Ela não correu, não explicou, não pediu desculpa. Nada. Só veio até mim, calma, fria. Jaconias, a gente precisa conversar. Essa frase, cê sabe, né? Nunca vem coisa boa depois. A gente foi pro lado de fora. O sol tava descendo, mas eu nem sentia mais nada. Eu não quero mais isso, ela disse. Assim, simples, como se fosse trocar de roupa. Eu ri, de nervoso. Como assim não quer mais isso? Que isso, mulher? Ela respirou fundo, mas não teve emoção nenhuma. Eu cansei dessa vida, de estrada, de ficar esperando. Eu quero outra coisa. Eu olhei pro cara lá dentro. Outra coisa, ou outra pessoa. Ela nem negou, só ficou em silêncio. E aquele silêncio falou tudo. Naquele momento eu senti foi vergonha. Não raiva, não tristeza. Vergonha. Porque todo mundo tava olhando. Os outros caminhoneiros, os chapas, o pessoal do posto, e eu ali, largado, descartado. Então é isso? Eu perguntei. Ela só deu de ombros. É. Eu balancei a cabeça, ri de novo, mas por dentro eu tava quebrando. Beleza, boa sorte então. Virei as costas, subi no bruto e fui embora, sem olhar no retrovisor, porque eu sabia, se eu olhasse, eu não ia ter força para sair. Depois daquele dia, nunca mais foi igual. Voltei para a estrada, mas diferente, mais fechado, mais frio, sem parar em qualquer lugar, sem dar confiança, sem deixar ninguém entrar, nem no caminhão, nem na vida. Porque uma coisa eu aprendi naquele dia. Tem humilhação que não passa, só fica quieta esperando a hora de voltar. E agora, anos depois, com aquela mulher parada lá na frente, no acostamento, sozinha, no meio do nada, meu coração bateu mais forte. Mas não era saudade.
Era pressentimento. Não pode ser. Eu falei baixo, diminuindo mais ainda a velocidade. A silhueta foi ficando mais nítida. O jeito de ficar parada, o corpo, o cabelo. Eu apertei o volante. O sangue subiu. Não, não é possível. Mas quanto mais eu chegava perto, mais eu tinha certeza. Era ela. E dessa vez, ela não estava indo embora. Ela estava me esperando. Eu tirei o pé do acelerador devagar. Mas o coração, esse aí já tinha disparado faz tempo. O Scania P360 veio reduzindo no embalo, pesado, firme. E eu só olhando para frente. Para ela, parada, no meio do nada, na beira da BR, sozinha. Não, não é possível não. Falei baixinho, sentindo a boca secar. A cada metro que eu chegava mais perto, mais a certeza vinha. Não era parecida, não era impressão. Era ela mesmo, do mesmo jeito. Ou quase. Encostei o bruto no acostamento, jogando pro lado com cuidado. A carga pesando, o sol batendo forte no vidro, e aquele silêncio estranho tomando conta de tudo. Desliguei o som. Só ficou o motor roncando, e o meu peito batendo forte, forte demais. Ela não fez sinal, não levantou o braço, não gritou, nada. Só ficou ali, me olhando, como se soubesse que eu ia parar, como se tivesse certeza. Você tá de sacanagem comigo. Falei sozinho, passando a mão no rosto. Fiquei uns segundos parado, só observando, pensando se eu ia embora, se eu engatava e sumia dali. Mas aí, ela deu um passo na direção do caminhão. Só um. E pronto. Já era. Abri a porta devagar. Desci do bruto sentindo o calor subir do chão. O cheiro de asfalto quente, aquele vento seco batendo no rosto. E ela ali, parada, agora mais perto, mais real. Quando eu fiquei cara a cara, foi como se o tempo tivesse travado. Mas ao mesmo tempo, tudo tinha mudado. Ela estava diferente, mais magra, o rosto mais cansado, o olhar pesado. Não era mais aquela mulher segura, firme. Tinha alguma coisa ali, algo quebrado. Jaconias, ela falou, baixo, rouco. Só de ouvir meu nome na boca dela de novo, deu um aperto. Mas eu segurei. Que você tá fazendo aqui? Eu soltei, direto, sem rodeio, sem carinho. Ela engoliu seco, olhou pros lados, como se tivesse com medo de alguém. Eu preciso de ajuda. Eu dei uma risada curta, sem humor nenhum. Ajuda? Balancei a cabeça. Você lembra de mim só quando precisa de ajuda agora? Ela abaixou o olhar. Não respondeu. Aquilo me deu uma mistura de raiva com... sei lá, porque eu queria odiar ela, mas não estava conseguindo do jeito que devia. Fala logo o que você quer, eu disse cruzando os braços. Eu não posso ficar aqui. Ela falou rápido. Eu preciso sair daqui agora. E por que eu? Ela levantou os olhos. E dessa vez, veio direto. Porque eu confio em você. Aquilo bateu errado. Muito errado. Eu cheguei mais perto. Encarando. Confia? Dei um passo na direção dela. Confia em mim agora? Depois de tudo? Ela respirou fundo. Parecia que ia chorar, mas segurou. Eu sei que errei. Mas não é hora disso. Ah, não? Eu cortei. Engraçado. Quando era comigo, você teve tempo, né? Silêncio. Pesado. O vento passando. O barulho de um carro lá longe. E a gente ali, parado no meio de tudo. Ela olhou para trás de novo. Mais nervosa. Mais tensa. Jaconias. Por favor. Eu tô com um problema sério. Eu fiquei quieto, observando. E foi aí que eu percebi. As mãos dela tremendo. O jeito que ela não parava de olhar a estrada. O suor escorrendo na testa, mesmo sem fazer esforço. Aquilo não era só culpa. Não era só vergonha. Era medo. Que tipo de problema? Perguntei, mais baixo agora. Ela hesitou. Olhou para mim. Depois pro caminhão. Eu te explico no caminho. Só. Me tira daqui primeiro. Na hora, minha cabeça virou um caos. Uma parte de mim gritava para ir embora. Meter o pé. Sumir. Mas a outra lembrava de tudo. Do que a gente viveu. Do que eu senti. Do que, talvez, ainda tivesse ali. Você tá metida com coisa errada? Perguntei direto. Ela travou. E isso já respondeu tudo. Responde. Eu pressionei. Eu só preciso sair daqui. Ela disse quase implorando agora. Eu olhei para ela.
Depois pro meu Scania P360. Depois pra estrada. Aquilo ali podia ser uma baita bucha. Das grandes. Daquelas que acaba com a vida do cara. Mas também podia ser só uma chance. E é aí que o caminhoneiro se ferra. Porque às vezes, a gente confunde coração com direção. Soltei o ar devagar. Passei a mão na cabeça. Entra. Ela me olhou. Surpresa. Como se não acreditasse. Anda logo. Antes que eu mude de ideia. Ela não pensou duas vezes. Subiu no bruto rápido. Fechou a porta. Eu fiquei mais um segundo do lado de fora. Só olhando. Sentindo. E no fundo, eu sabia. Aquela decisão ia custar caro. Subi na cabine. Fechei a porta. Engatei a marcha. O Scania P360 voltou para a pista puxando forte. E enquanto a gente ganhava velocidade, eu olhei para frente, mas fiz uma pergunta que ficou presa na minha cabeça. Porque, depois de tudo, ela apareceu justo no meu caminho? A porta bateu seca quando ela entrou. Aquele som, simples, mas pareceu mais alto do que devia. Como se tivesse fechado alguma coisa que não era só a cabine. Eu nem olhei para ela na hora. Só engatei a marcha, puxei o bruto de volta para a pista e deixei o Scania P360 responder do jeito que ele sabe. Firme, pesado, como se nada tivesse acontecendo. Mas estava. E muito. Ela puxou o cinto devagar, as mãos ainda tremendo. Eu vi de canto, fingi que não. Obrigada. Ela disse baixo. Não respondi. Só mantive o olho na estrada. O silêncio ficou pesado ali dentro. Diferente de antes, quando ela viajava comigo, o silêncio era confortável. Agora, era estranho, desconfiado, carregado de coisa mal resolvida. Você tá indo pra onde? Ela perguntou depois de um tempo. Trabalhando. Respondi seco. Igual sempre. Ela assentiu com a cabeça, mas não falou mais nada. Passaram alguns minutos assim. Só o barulho do motor, o vento cortando e o coração batendo fora do ritmo. Até que eu não aguentei. Agora fala. Soltei direto. Que tipo de problema é esse? Ela demorou, respirou fundo, passou a mão no rosto. Eu me meti numa situação que saiu do controle. Isso eu já vi. Cortei. Quero saber com o quê? Ela olhou pra mim, depois desviou. Com gente que não presta. Eu dei uma risada curta. E desde quando isso é novidade pra você? Ela fechou os olhos por um segundo. Sentiu, mas não respondeu. Aquilo me deu uma pontada. Porque mesmo com tudo, eu ainda sabia onde machucar. E isso não era coisa de quem superou. Eu só preciso sair daqui. Ela insistiu. Depois eu resolvo o resto. Resolve como? Perguntei. Fugindo? Ela não respondeu. De novo. Aquilo estava ficando claro demais. Você tá fugindo de alguém? Perguntei olhando rápido para ela. Ela demorou um segundo a mais do que devia. E isso já foi resposta. Quem é? Pressionei. Eu não posso falar. Então desce. Falei na lata. Sem pensar. Ela virou na hora. O quê? Curse, eu não vou me meter em coisa errada sem saber no que eu tô entrando. Falei firme. Já basta o que eu já passei nessa vida. Ela me encarou, olho no olho. E ali, pela primeira vez, eu vi desespero de verdade. Jaconias, por favor. A voz dela falhou. Se eu descer agora, eu não sei o que pode acontecer comigo. Aquilo pesou. Pesou de um jeito ruim. Eu apertei o volante. Forte. Então fala a verdade. Silêncio. Ela olhou para frente, pro asfalto correndo, como se estivesse decidindo alguma coisa. Eu tava com um cara. Começou. Depois que a gente terminou, meu maxilar travou na hora. Continua. Ele não era o que parecia. Ela disse. No começo era tudo normal. Depois, começaram umas coisas estranhas. Que tipo de coisa? E dinheiro, entrega, gente aparecendo, gente sumindo. Aquilo me deu um arrepio. E você ficou nisso? Eu não sabia no começo. Ela respondeu rápido. Quando eu percebi, já estava dentro. Dentro de quê? Ela hesitou de novo. De coisa errada, Jaconias. Eu ri, mas sem graça. Isso aí eu já saquei faz tempo. O silêncio voltou. Mas agora, mais pesado, mais perigoso. Tira esse cara, Chris, eu perguntei. Cadê ele? Ela virou o rosto para a janela. Eu saí. Assim? Só saiu? Não. Ela disse baixo. Então? Ela demorou. Respirou fundo.
Deu problema. Aquilo não respondeu nada, mas disse tudo. Eu senti o estômago pesar. Que tipo de problema? Ela olhou para mim, dessa vez direto. Um que eu não posso explicar agora. Que eu balancei a cabeça devagar. Você tá me colocando numa bucha das grandes? Eu sei. Ela respondeu. Mas eu não tenho mais ninguém. Essa frase, essa maldita frase. Eu fiquei quieto, olhando a estrada, pensando. Porque uma parte de mim queria encostar e mandar ela descer. Acabar com aquilo ali. Mas a outra ainda lembrava de quem ela foi, do que a gente viveu, do que, talvez, ainda não morreu dentro de mim. E isso me irritava. Você mudou muito, ela disse de repente. Aprendi. Respondi curto. Comigo? Eu ri de leve. Principalmente. Ela ficou quieta. Mais alguns quilômetros passaram. O sol já começando a baixar. A luz ficando mais amarela, mais pesada. E foi aí que eu notei. Ela mexendo no celular. De novo. E de novo. E olhando no retrovisor. Não era normal. Tá esperando alguém? Perguntei. Ela travou. Não. Então para de olhar para trás. Ela ficou quieta, mas continuou. E naquele momento, um negócio virou aqui dentro. Instinto. Coisa de estrada. Tem alguém atrás da gente? Perguntei, agora mais sério. Ela não respondeu. Só apertou o celular na mão. E aí eu entendi. Tinha coisa vindo. E eu já estava no meio disso tudo. Eu mantive o pé constante no acelerador, mas por dentro já estava mudando tudo. A estrada seguia reta, o sol já mais baixo jogando aquela luz amarelada dentro da cabine, e o clima ali dentro, pesado, pesado demais. Olhei no retrovisor. Nada. Só a pista vazia. Mas mesmo assim, aquela sensação não saía. Começa do começo. Eu falei, firme, sem enrolar. Ela respirou fundo, como se estivesse escolhendo cada palavra. Eu conheci ele uns meses depois que a gente terminou. Eu não respondi, só fiquei ouvindo. No começo era normal, ele tinha dinheiro, me levava para uns lugares bons, dizia que trabalhava com transporte. Transporte de quê? Cortei. Ela hesitou. De carga. Que tipo de carga? Silêncio. Eu já senti. Tá vendo? Falei. Já começou errado. Eu não sabia, Jaconias. Ela respondeu mais alto. Eu juro que não sabia. Eu balancei a cabeça. Ninguém entra nesse tipo de coisa sem perceber nada. Eu percebi depois. Ela insistiu. Mas quando eu quis sair, já não era simples. Isso fez mais sentido. Mas ainda assim, tinha coisa faltando. E o que ele fazia exatamente? Ela passou a mão no braço, nervosa. Ele mandava eu entregar umas coisas, pegar outras, sempre em lugares diferentes. Tipo, corre? Ela não respondeu. Só desviou o olhar. Já tá errado aí. Eu falei. Você sabia sim? Eu suspeitava. Ela corrigiu quase sussurrando, mas não tinha certeza. E continuou mesmo assim? Ela ficou quieta. Aquilo me deu um nó. Porque não era só erro. Era escolha também. E por que saiu? Perguntei. O que aconteceu? Ela demorou. Mais do que antes. Deu problema com uma entrega. Que problema? Eu não entreguei no lugar certo. Franzi a testa. Corsi, como assim não entregou? Eu me confundi. Eu ri. Na hora. Você tá de brincadeira comigo. É sério? Ela falou, já irritada. Eu fui no endereço errado. E só por isso você tá fugindo assim? Ela travou. E ali, eu vi. Tinha mentira. Não é só isso, eu disse olhando direto pra ela. Ela desviou. Ela tentou. O cara ficou nervoso. Nervoso? Eu aumentei o tom. Você tá tremendo desde que entrou aqui, olhando pra trás toda hora. Isso aí não é medo de bronca, não. Ela não respondeu. O que aconteceu de verdade? Silêncio. Só o barulho do motor preenchendo tudo. Eu senti a tensão subir. Fala. Bati a mão leve no volante. Ela respirou fundo. Fechou os olhos. E soltou. Tinha dinheiro. Aquilo já mudou tudo. Quanto? Não muito. E cadê esse dinheiro? Ela olhou pra mim. Eu não sei. Na hora, eu freiei leve. Não por necessidade, mas por instinto. Como assim não sabe? Sumiu. Eu virei o rosto pra ela, sem acreditar. Sumiu? Eu deixei no lugar, como ele mandou. Mas quando ele foi buscar, não tava mais lá. Aquilo não encaixava. E você acha que eu vou acreditar nisso? É a verdade. Ela disse quase desesperada.
Eu não peguei nada. Mas ele acha que você pegou. Ela ficou em silêncio. Resposta dada. Eu voltei o olhar para a estrada. O coração mais pesado agora. Então deixa eu ver se entendi. Falei devagar. Você estava fazendo entrega pra gente errada. Sumiu dinheiro. E agora tão atrás de você achando que você roubou. Ela assentiu, quase sem força. É isso. Eu soltei um riso sem humor. E você achou uma boa ideia entrar no meu caminhão? Eu não tinha outra opção. Ela disse baixo. Sempre tem opção. Nem sempre. O jeito que ela falou, dessa vez, foi diferente, mais sincero. Mas ainda assim, tinha coisa ali que não batia. E o cara? Perguntei. Ele tá atrás de você? Ela não respondeu. Só olhou no retrovisor. De novo. E aí? Eu senti. Não era só paranoia. Era real. Olhei também. Mais atento. Mais focado. Lá longe. Um ponto. Pequeno ainda. Mas vindo. Quem é aquele carro? Perguntei. Ela gelou. Na hora. Jaconias. A voz dela saiu baixa. Acelera. Meu peito travou. É ele? Ela não respondeu. Mas o olhar entregou tudo. Naquele instante, não era mais dúvida. Era certeza. Eu não estava só dando carona. Eu tinha acabado de entrar numa história que podia dar muito ruim. Apertei o volante. Pisei mais fundo. O Scania P360 respondeu na hora, puxando forte, como uma nave de verdade. E enquanto o caminhão ganhava velocidade, eu só pensei uma coisa. Essa bucha era maior do que eu imaginava. O ponteiro subiu, e o Scania P360 respondeu bonito, puxando forte como uma nave de verdade. Mas dessa vez, não era só viagem. Era fuga. Olhei no retrovisor de novo. O carro lá atrás, ainda longe, mas vinha. Constante. Na mesma linha. Jaconias. Acelera mais. Ela falou quase sussurrando, mas com urgência. Ite, isso aqui não é carro pequeno não. Respondi firme. Não dá pra sair voando assim não. Ela apertou o celular com mais força, a perna balançando sem parar. Eles vão alcançar a gente. Eles. Aquilo bateu diferente. Não era só um cara? Perguntei sem tirar o olho da pista. Ela travou. Ele tentou corrigir. Balancei a cabeça devagar. Você tá mentindo de novo. Eu não tô. Ela respondeu rápido demais. Tá sim, falei seco. E isso tá começando a me irritar. O silêncio veio pesado, mas não durou muito. O celular dela vibrou. Na hora. Ela olhou e empalideceu. Eu vi. Quem é? Perguntei. Ninguém. Atende. Não posso. Então me mostra. Jaconias não. Mostra. Aumentei o tom. Ela ficou paralisada por um segundo. Depois virou o celular para mim. Número desconhecido. Mas não era isso que importava. O que importava era a quantidade de ligações perdidas. Mais de 20. Meu estômago pesou. Faz tempo que estão te ligando assim? Ela assentiu devagar. Desde quando eu saí? E você acha que isso aqui é o quê? Apontei para a estrada. Passeio? Ela não respondeu. Só voltou a olhar para trás. De novo. E aquilo já estava me incomodando de um jeito que não dava mais para ignorar. Chega, falei. Agora você vai falar tudo. Eu já falei. Não falou nem metade. Cortei. E eu não sou otário. Ela respirou fundo. Parecia à beira de desabar. Eu levei mais coisa naquele dia. Aquilo me fez gelar. Que coisa. Ela demorou. Uma mochila. Com o quê? Silêncio. Fala. Eu não sei direito. Ela disse quase sem voz. Mas tinha dinheiro. E outras coisas. Outras coisas o quê? Eu não vi tudo. Mas viu alguma coisa. Ela fechou os olhos. Documentos, uns papéis e uns pacotes. Aquilo já era suficiente. E essa mochila, cadê? Ela olhou para frente. Não respondeu. Meu coração bateu mais forte. Cadê a mochila? Eu não sei. Eu ri. Na hora. Mas não tinha graça nenhuma. Você não sabe de nada, né? Nem do dinheiro, nem da mochila, nem de quem tá atrás. Eu sei que estão atrás de mim. Ela explodiu. Isso já devia ser suficiente para você entender. Entender o quê? Que você trouxe problema para cima de mim? Ela ficou quieta. E aí, eu entendi uma coisa. O medo dela não era normal mesmo. Não era só de alguém bravo. Era medo de coisa maior. Olhei no retrovisor outra vez.
O carro estava mais perto agora. Bem mais. Jaconias. Ela falou quase tremendo. Eles não vão parar. Quem são eles? Eu não sei tudo, mas eu sei que não são gente que perdoa. Aquilo me deu um frio na espinha. Estrada eu conheço. Gente ruim também. Mas aquele tipo de medo não era de quem devia pouco. Era de quem mexeu com coisa grande. Você mexeu com o quê, hein? Perguntei mais baixo agora. Ela não respondeu. Só segurou o braço com força, como se estivesse tentando se manter inteira. E foi aí que eu vi. Um detalhe. Pequeno, mas que mudou tudo. No pulso dela, tinha uma marca roxa. Recente. E quem fez isso, né? Perguntei apontando. Ela puxou o braço na hora. Não foi nada. Não mente. Ela respirou fundo, os olhos já marejados. Eu tentei sair, disse baixo, e ele não gostou. Pronto. Aquilo fechou o quadro. Não era só dinheiro, não era só entrega. Tinha violência. E isso mudava tudo. Mas não melhorava nada para mim. Porque agora eu estava no meio de uma história que envolvia gente perigosa, dinheiro sumido, e uma mulher que não estava contando nem metade da verdade. E o pior, dentro do meu caminhão, o celular dela vibrou de novo. Ela olhou, e dessa vez, deixou escapar. Eles sabem. Sabem o quê? Ela levantou o olhar, direto para mim. Que eu entrei no seu caminhão. Naquele segundo, meu coração travou. Como assim sabem? Eu mandei mensagem. Sem querer, ela disse desesperada. Eu tava nervosa. Eu senti o sangue subir. Cê tá de brincadeira comigo. Eu não fiz de propósito, mas já tava feito. Olhei no retrovisor. O carro vinha, mais perto, mais rápido. Agora não era mais impressão. Era perseguição. Apertei o volante com força. O pé já pesado no acelerador. O Scania P360 respondendo no limite. E naquele momento, sem volta, eu tive certeza de uma coisa. Eu não só tinha entrado numa bucha, eu estava sendo puxado para dentro dela cada vez mais. O motor já estava berrando mais alto. O Scania P360 puxando no limite, pesado por causa da carga, mas respondendo firme, bruto de respeito. Mas não era o caminhão que estava no limite, era eu. Olhei no retrovisor, o carro atrás. Agora já dava para ver melhor. Preto, vidro escuro, colado. Jaconias, eles estão chegando. Ela falou, a voz falhando. Eu tô vendo. Respondi sem tirar o olho da pista. Meu pé já estava fundo. Mas caminhão carregado não é carro leve. Não tem milagre. E foi aí que eu vi, lá na frente. Uns quilômetros ainda, mas dava para ver. Cones na pista. Viatura parada. Gente de colete. Meu coração deu um tranco. Não, falei baixo. O que foi? Ela perguntou já nervosa. Apontei com o queixo. PRF. Na hora. Ela travou. Não, 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 não. Começou a repetir entrando em desespero. Eu já fui tirando o pé, instintivo. Procedimento normal. Caminhoneiro raiz, sabe? Viu fiscalização, reduz, encosta, faz o certo. Não para! Ela gritou. Aquilo bateu forte. Ficou doida? Olhei para ela rápido. É fiscalização. Se você parar, acabou. Ela disse, quase chorando. Eles vão me pegar. E se eu não parar, quem vai me pegar é a PRF. Respondi já irritado. O coração começou a bater mais rápido. A mente, acelerando mais que o caminhão. Olhei no retrovisor. O carro atrás continuava vindo. Olhei para frente. A barreira da PRF chegando. E eu ali, no meio. Jaconias, escuta. Ela segurou meu braço. Se você parar, eu não saio daqui. E o que você quer que eu faça? Passe direto? Perguntei, já sentindo o suor escorrer. Só continua. Eles não vão atrás de você. Eu ri, sem acreditar. Você não conhece estrada não, né? O clima dentro da cabine ficou pesado de um jeito que eu nunca tinha sentido. Porque ali, não era só decisão de rota, era decisão de vida. Tem alguma coisa nesse caminhão que pode me ferrar? Perguntei direto. Ela travou de novo. Responde. Bati no volante. Eu não sei. Não sabe ou não quer falar? Ela começou a chorar. Eu não sei tudo. Eu juro. Aquilo não me acalmou nada. Porque agora, eu não confiava mais em nada do que ela falava. A viatura estava perto. Já dava para ver os agentes fazendo sinal. Encosta ali. Um deles apontou.
Meu pé ficou leve no freio, quase automático. Mas aí, ela segurou meu braço com força. Ah, Jaconias, se você parar, eu não saio viva disso. Aquilo me congelou. Que história é essa? Eles não vão me levar para a polícia, ela disse, olhando direto para mim. Eles vão me pegar antes. Eu olhei no retrovisor. O carro atrás diminuiu também, como se estivesse esperando. Aquilo não era normal. Nada daquilo era. Olhei de novo para frente. A PRF já preparada, esperando. Olhei para ela, desesperada, tremendo. E ali, veio tudo junto. O passado, a traição, a humilhação e o presente. O perigo, a bucha. Uma parte de mim gritava: para, faz o certo, se salva. A outra falava baixo. E se ela estiver falando a verdade? Se ainda confia em mim? Ela perguntou de repente. Aquilo bateu estranho, porque a resposta era óbvia. Não, falei seco. Ela abaixou o olhar, mas mesmo assim, não soltou meu braço. Então confia nisso, ela disse. Se você parar, não vai acabar bem para mim, nem para você. Meu coração acelerou mais, porque pela primeira vez, ela falou de mim. Como assim, nem para mim? Ela hesitou. Porque, se eles me pegarem, eu vou falar. Aquilo caiu como uma bomba. Falar o quê? Só que eu tava com você. Na hora, eu entendi. Se desse errado, eu tava dentro. Sem ter feito nada. Olhei pra frente. O agente da PRF já fazendo o sinal mais firme. Encosta! Encosta! Olhei no retrovisor. O carro atrás, parado também. Observando. Esperando minha decisão. Minha mão suou no volante. O tempo pareceu travar. E naquele segundo, eu percebi. Não tinha escolha limpa. Era errado de um lado e errado do outro. Respirei fundo. Apertei o volante. E fiz o que nenhum chofer gosta de fazer. Escolher no impulso. Tirei o pé do freio. E pisei mais fundo. O Scania P360 respondeu na hora. Roncou alto. E passou direto pela barreira. Atrás de mim, eu só escutei o grito. Para! Mas já era. Agora, não tinha mais volta. O grito do agente ficou para trás, mas não saiu da minha cabeça. Para! O som ecoando, misturado com o ronco forte do Scania P360 e o meu coração batendo errado, fora do compasso. Mas não durou muito, porque logo depois veio a realidade. Cê tá louco? Eu falei alto mais pra mim do que pra ela. Eu passei direto da PRF. Cê tem noção do que eu fiz? Ela não respondeu. Só tava ali, me travada, respirando rápido, olhando pra frente como se tivesse vendo coisa que nem tava ali. Jaconias. Continua. Não para. Ela sussurrou. Mas dessa vez, não deu. Olhei no retrovisor e vi. A viatura. Ligando, girando, saindo atrás. Pronto. Agora não era mais escolha. Era perseguição oficial. Acabou. Falei baixo, sentindo o peso cair. Agora já era. Meu pé começou a aliviar. Devagar. Não. Ela gritou. Não para agora. Já tá tarde demais. Respondi. Cê me fez passar da fiscalização. Agora quem vai me pegar é a PRF. Você não pode parar. Eu tenho que parar. A tensão explodiu ali dentro. Ela começou a mexer no cabelo, puxar o braço, olhar para os lados. Parecia que ia perder o controle. Eles vão me pegar. Ela repetia. Eles vão me pegar. Eles quem? Eu gritei. Decide de quem você tá com mais medo. Mas ela não escutava mais. Entrou num desespero de verdade. Jaconias, escuta. Ela segurou meu braço de novo. Se você parar, eles vão ver, vão saber, vão saber o quê? Cortei. Ela travou. E aquilo foi a gota. Puxei o volante firme. Joguei o bruto pro acostamento. Chega! Falei alto. Acabou. Pisei no freio. O ar chiou forte. O caminhão pesado desacelerando, até parar. Silêncio. O motor roncando baixo e o som da viatura chegando atrás. Ela ficou paralisada. Não, começou a repetir. Agora você vai ficar quieta. Falei mais baixo. E deixa eu resolver isso. A viatura encostou atrás. Porta abriu. Passos firmes no asfalto. Meu coração batendo no ouvido. Respira. Falei pra mim mesmo. Peguei os documentos, passei a mão no rosto. Tentei me recompor. Chofer raiz, sabe? Na hora do aperto,
Tem que manter a cabeça no lugar. Mas por dentro, eu tava explodindo. Bateram na porta. Boa tarde, motorista. A voz veio firme. Abri o vidro. Boa tarde, chefe. Documento do veículo e habilitação, por favor. Entreguei. A mão não estava tremendo, mas quase. O agente olhou, depois olhou para dentro da cabine. Por que o senhor não obedeceu a ordem de parada? Pergunta direta. Resposta difícil. Distração. Falei. Tava na liga. Não vi direito o sinal. Ele me encarou. Não comprou muito. Distração? Sim, senhor. Ele ficou me olhando por mais alguns segundos. Depois desviou o olhar e viu ela, ali, quieta, mas visivelmente nervosa. Quem é a passageira? Ele perguntou. Minha conhecida, respondi. Ela nem olhou, só estava dura. Documento dela. Aquilo travou o ar dentro da cabine. Eu virei devagar. Mostra o documento. Falei baixo. Ela não se mexeu. Mostra, repeti. Ela começou a tremer. Eu não tô com ele. O agente já mudou o olhar. Como assim não tá com documento? Cão, se eu perdi, ela disse, quase sem voz. Mentira fraca. Eu senti. Ele também. O clima mudou. Na hora, o segundo agente se aproximou do outro lado. Desce do veículo, motorista. O primeiro falou. Pronto. Aquilo já era procedimento mais sério. Certo. Respondi abrindo a porta. Desci. O sol bateu forte no rosto. Mas eu nem senti. Meu foco estava nela. E a senhora também, o outro agente falou. Ela não se mexeu. Senhora, desça do veículo. Nada. Ela travou de vez. Jaconias. Ela falou baixo, quase sem som. Não deixa. Aquilo me cortou. Mas não tinha o que fazer. Desce. Falei firme. Ela começou a chorar. De verdade agora. Eu não posso. Os agentes já ficaram mais atentos. O que está acontecendo aqui? Um deles perguntou. Eu respirei fundo. Eu também queria saber. Ela finalmente abriu a porta. Desceu devagar, as pernas quase falhando. E ali, eu tive certeza. Aquilo não era só medo, era pânico. E quando ela pisou no chão, ela olhou para a estrada, para longe, como se estivesse esperando alguém aparecer a qualquer momento. E naquele instante, eu entendi uma coisa que gelou tudo dentro de mim. Isso aqui estava só começando. O vento batia seco no rosto. Mas não era isso que me incomodava. Era o silêncio. Aquele silêncio estranho, pesado, que só aparece quando alguma coisa muito errada está prestes a vir à tona. Eu estava encostado do lado do Scania P360, olhando os agentes e tentando manter a calma. Mas por dentro, já estava tudo bagunçado. O senhor pode abrir o compartimento da cabine? O agente pediu firme. Posso? Claro, respondi, tentando parecer tranquilo. Chauffeur velho aprende cedo. Quanto mais você treme, mais eles apertam. E eu não devia nada. Ou pelo menos, achava que não. Subi no bruto, abri o lado da cabine, mostrei tudo. Roupa, marmita, ferramenta, tudo normal. O agente olhava com atenção, sem pressa, do jeito deles. Do lado de fora, ela estava parada, quase imóvel. Só o olhar, rodando, pro lado da pista, pro carro lá atrás, pro chão. E aquilo só confirmava. Ela sabia de coisa que eu não sabia. O senhor transporta o quê? O agente perguntou. Açúcar, areia doce, respondi. Nota fiscal? Tá aqui. Entreguei. Ele conferiu. Tudo certo. Por um segundo, eu achei que ia acabar ali, mas não acabou. O segundo agente apareceu do outro lado da cabine. Chefe, dá uma olhada nisso aqui. Meu coração deu um tranco. O que foi? O primeiro perguntou. Aqui, atrás do banco. Atrás do banco? Eu franzi a testa. Não tem nada ali não. Falei, já subindo de novo. Mas quando eu olhei, eu vi uma mochila, preta, fechada, que não era minha. Na hora, meu corpo gelou. Que é isso? O agente perguntou olhando para mim. Eu fiquei alguns segundos sem responder, porque eu realmente não sabia. Eu não sei, falei, devagar. Ele me encarou. Não sabe? Não é minha, não é sua, mas tá no seu caminhão. Aquilo já estava ficando feio. Desci do bruto. Olhei para ela. Ela já estava chorando. Você trouxe isso? Perguntei, sentindo a raiva subir. Ela não respondeu, só abaixou a cabeça. E aquilo?
Foi a resposta. Você tá de brincadeira comigo. Falei, passando a mão no rosto. O agente abriu a mochila. E naquele momento, tudo mudou. Primeiro, veio o dinheiro. Muito. Pacote em cima de pacote. Amarrado. Organizado. Os dois agentes trocaram um olhar na hora. Bastante coisa. Um deles comentou. Mas não parou aí. Ele mexeu mais um pouco. E tirou. Uns pacotes menores. Bem embalados. Na hora, eu já entendi. Não precisava nem falar. Meu estômago virou. O senhor continua dizendo que não sabe o que é isso? O agente perguntou agora mais sério. Eu olhei para a mochila. Depois para ela. Oh, eu nunca vi isso na minha vida. Falei com a voz pesada. Essa mochila estava escondida no seu caminhão. Mas não fui eu que coloquei. Então foi quem? Silêncio. Eu virei para ela. Fala. Ela começou a chorar mais. Eu não queria. Ela disse. Eu não sabia que iam. Não sabia o quê? Explodi. Que iam colocar no seu caminhão. Aquilo bateu como uma pancada. Como assim colocar? Ela tremia inteira. Eu encontrei você por acaso. Ela começou. Mas antes disso, eles já tinham. Parou. Já tinham o quê? Ela levantou o olhar. E ali, veio a verdade. Eles já estavam usando você. O mundo ficou mudo. Usando como? Perguntei mais baixo. Seu caminhão. Suas rotas. Ela disse. Eles sabiam por onde você passava. Como? Chose, eu falei. Ela disse quase sem voz. Aquilo doeu mais que a traição. Você... O quê? Eu comentei. Sem pensar. Ela chorava. Sobre você. Sobre suas viagens. Seus horários. Eu senti o peito apertar. Então isso aqui... Apontei para a mochila. Já estava planejado? Ela assentiu. Eles iam usar seu caminhão. Sem você saber, eu ri. Mas foi de desespero. Ah, que você acabou comigo. Falei baixo. Os agentes já estavam totalmente atentos. O senhor vai precisar nos acompanhar. Um deles disse. Mas eu nem ouvi direito. Porque minha cabeça estava em outra coisa. Eu não estava ali por acaso. Ela não apareceu ali por acaso. Nada daquilo era coincidência. Eu fui escolhido. Sem saber. Sem querer. Para entrar numa bucha que não era minha. Olhei para o meu Scania P360. Ali, parado. Inocente. E senti. Uma mistura de raiva. Com uma coisa pior. Decepção. Porque no fim, ela não só me traiu uma vez. Ela fez isso de novo. Só que agora, muito pior. Eu fiquei parado. Olhando aquela mochila aberta. O dinheiro. Os pacotes. Mas o pior ainda não tinha vindo. Qual é o nome dela? O agente perguntou, olhando direto para mim. Eu nem respondi. Só virei o rosto para ela. Ela já sabia. Os olhos vermelhos, o corpo travado, como quem já estava esperando aquilo. Nome completo. O agente insistiu agora para ela. Silêncio. Senhora, eu preciso do seu nome. Ela respirou fundo, como se estivesse perdendo a última força que tinha. Camila, disse baixo. Camila Andrade. O agente puxou o rádio. Falou baixo, código, aquelas coisas deles. Eu fiquei ali, parado, tentando entender onde que eu tinha me enfiado. Porque até aquele momento, eu ainda achava que era uma bucha grande. Mas ainda parecia isolada. Erro dela. Problema dela. Só que aí, veio a virada. O agente voltou, olhou para ela, depois para mim. Tá, se o senhor tem ideia de quem tá dentro do seu caminhão? Aquilo já veio pesado. Eu sei que eu fui feito de trouxa. Respondi seco. Ele não reagiu. Ela já está sendo procurada. Silêncio. Meu coração deu um tranco. Procurada. Como? Perguntei, já sentindo a resposta. Envolvimento com transporte ilegal, movimentação de valores suspeitos e associação com grupo investigado. Cada palavra era uma pancada. Eu virei para ela. É sério isso? Ela não respondeu. Só abaixou a cabeça. E pronto. Confirmação. Há quanto tempo? Perguntei, ainda sem acreditar. Ela demorou, mas respondeu. Algumas semanas. Semanas. Eu ri. Mas foi aquele riso seco, sem vida. Então você já estava nessa, e mesmo assim entrou no meu caminhão? Ela levantou o olhar. Eu não tinha escolha. Sempre tem escolha. Cortei. Você escolheu me puxar para isso. Ela tentou falar, mas não conseguiu.
Os agentes já estavam mais duros agora, mais atentos. O senhor também vai precisar esclarecer sua participação. Um deles falou. Aquilo me irritou na hora. Minha participação? Eu nem sabia disso. Isso será apurado. Claro. Sempre é assim. Respirei fundo. Tentei me controlar. Porque eu sabia. Ali não adiantava explodir. Mas por dentro, eu estava fervendo. Olhei de novo para a mochila. Isso aqui já estava no meu caminhão antes dela entrar? Perguntei. O agente deu de ombros. É o que vamos descobrir. Mas eu já tinha entendido. Ela tinha falado. Eles já estavam usando você. Ou seja, aquilo não começou ali. Aquilo já vinha de antes. E eu, rodando tranquilo, achando que estava só fazendo meu corre, enquanto meu caminhão, minha nave, estava sendo usado para coisa errada. Sem eu saber, aquilo me deu um nó. Você sabia que iam usar meu caminhão? Perguntei para ela mais baixo agora. Ela hesitou. Eu suspeitava. Suspeitava? Eu ouvi conversa, mas não achei que fosse acontecer. E não achou melhor me avisar? Ela não respondeu. E isso foi pior que qualquer palavra. O silêncio dela confirmava tudo. Eu passei a mão no rosto. Respirei fundo. Se acabou comigo 2 vezes. Falei baixo. Ela começou a chorar de novo. Mas agora, não me atingia do mesmo jeito, porque tinha coisa maior ali. Muito maior. O agente voltou a falar. O veículo será encaminhado para verificação completa. Aquilo doeu. Meu caminhão não tem nada a ver com isso. Falei. É meu trabalho. Se estiver tudo certo, será liberado. Se. Essa palavra pesa. Olhei para o meu Scania P360, ali, parado, inocente, e senti uma coisa estranha, como se eu tivesse falhado com ele, porque caminhoneiro cria ligação com o bruto, e ver ele ali, envolvido numa parada dessas, sem culpa nenhuma, era duro. Jaconias. Ela chamou baixinho. Eu não respondi. Me desculpa. Fechei os olhos por um segundo, porque aquela frase chegou tarde demais. Agora não adianta mais. Falei sem olhar. E era verdade, porque naquele ponto já não era mais sobre nós dois. Era sobre polícia, sobre investigação, sobre coisa grande. E eu tava no meio, sem querer, sem saber. Mas tava. O agente fez sinal. Vamos precisar que acompanhem a equipe. Eu assenti. Não tinha escolha. Mas antes de entrar na viatura, eu olhei para a estrada. Aquela mesma estrada de sempre. Só que agora, diferente. Porque naquele dia, eu aprendi uma coisa que nunca tinha passado pela minha cabeça. Às vezes, o perigo não tá na carga. Tá em quem você deixa subir no caminhão. A porta da viatura abriu com aquele barulho seco, pesado. Eu fiquei parado do lado do meu Scania P360 vendo tudo acontecer como se eu estivesse de fora. Como se não fosse comigo. Mas era. E muito. Ela estava sendo conduzida pelos agentes, devagar, cabeça baixa, sem resistência. Já não era mais aquela mulher que entrou no meu caminhão, nem a que me deixou no passado. Era outra pessoa, quebrada, cansada, sem saída. Eu respirei fundo. Tentei não olhar, mas olhei, porque no fundo, ainda tinha coisa mal resolvida ali. Anda, um dos agentes falou para ela. Ela deu mais 2 passos e parou. Posso falar com ele? Aquilo veio do nada. O agente olhou para mim, depois para ela. Pensou um segundo. Rápido. Ela virou e veio na minha direção. Cada passo dela parecia mais pesado que o outro. E eu ali, sem saber o que sentir. Raiva? Decepção? Ou só cansaço mesmo? Ela parou na minha frente. Perto. Mas não tanto quanto antes. Ficou uns segundos em silêncio. Só me olhando. E eu esperei. Eu não queria que fosse assim. Ela disse baixo. Eu ri, mas sem humor. Mas foi. Ela abaixou o olhar. Eu tentei sair. Tentou tarde demais. Cortei. Silêncio. O vento passando. O som dos carros ao longe. A vida seguindo. Como se nada tivesse acontecido. Você tá com raiva de mim? Ela disse. Eu balancei a cabeça devagar. Não. Ela levantou o olhar surpresa. Não? Não é raiva. Falei. É outra coisa. O quê? Demorei um pouco para responder. É decepção. Aquilo bateu nela. Na hora. Ela respirou fundo. Segurou o choro. Eu sei que errei. Não. Cortei de novo. Você não errou. Você escolheu. Silêncio.
E dessa vez, ela não tentou se defender, só aceitou. Eu não queria te envolver, disse quase sussurrando, mas envolveu. Eu não sabia que ia chegar nesse ponto, mas chegou. Cada resposta minha era mais seca que a outra, e eu nem estava forçando, era só o que restou. Ela passou a mão no rosto, olhou para trás, para os agentes, depois voltou para mim. E aí, veio a frase: eu confiei em você. Aquilo me pegou de um jeito estranho, não pela frase, mas pelo peso dela, porque por um segundo, eu quase senti, quase. Mas aí, veio tudo de volta. Ela rindo com o outro, ela virando as costas, ela me deixando ali, sem nada. E agora, ela dentro do meu caminhão, com problema, com perigo, com mentira. Confiou? Eu repeti. Ela assentiu. Foi por isso que eu entrei no seu caminhão. Eu dei um passo para trás. Não, falei baixo. Ela franziu a testa. Não, o quê? Isso não é confiança. Silêncio. Isso é uso. Ela travou. Você não confiou em mim. Continuei. Você me usou. Os olhos dela encheram. Não foi assim. Foi sim. Minha voz saiu mais firme agora. Mais pesada. Car, você sabia que eu ia parar. Você sabia que eu ia ajudar. Você sabia que eu não ia virar as costas. Ela não respondeu, porque sabia que era verdade. E mesmo assim, eu continuei. Você me colocou no meio disso. Ela tentou falar, mas não conseguiu. Isso não é confiar, falei. Isso é escolher quem vai cair junto com você. O choro veio de vez. Mas dessa vez, eu não senti nada. Porque ali, acabou. De vez. Jaconias. Ela tentou de novo. Não precisa falar mais nada. Cortei. Silêncio. Longo. Pesado. Final. Ela ficou me olhando, como se estivesse tentando guardar alguma coisa. Talvez o que a gente foi, ou o que poderia ter sido. Mas já era tarde. Cuida de você, ela disse por fim. Fraco. Quase sem voz. Eu não respondi, porque não tinha mais o que dizer. Os agentes se aproximaram. Vamos. Ela deu mais uma olhada. Última. E foi. Entrou na viatura. A porta bateu. E pronto. Acabou. Eu fiquei ali, parado, sozinho. O som do motor do meu Scania P360 ainda ligado ao fundo, como se fosse a única coisa que ainda estava no lugar. Passei a mão no rosto, respirei fundo. E pensei, engraçado, né? Na primeira vez, ela levou meu coração. Na segunda, quase levou minha vida junto. E o pior de tudo foi perceber que mesmo depois de tudo, eu ainda parei. A viatura saiu devagar, levantando aquele pó fino da beira da estrada, e eu fiquei, parado, sem reação. O barulho do motor foi sumindo, até desaparecer. E aí, veio o silêncio. Mas não era silêncio de paz. Era aquele silêncio pesado, que parece que faz barulho dentro da cabeça. Eu virei devagar e olhei para o meu Scania P360. Ali, parado, imponente, como sempre. Mas naquele momento, parecia diferente, como se até ele tivesse sentido. Dei alguns passos na direção do bruto, sem pressa, sem rumo, a bota batendo no chão seco. Cada passo, mais pesado que o outro. Passei a mão na lateral da cabine e o calor do metal ainda forte do sol do dia. Que bucha, hein? Falei baixo. Encostei a testa de leve no caminhão. Fechei os olhos. E aí veio. Tudo de uma vez. O passado. A traição. A humilhação. E agora, isso tudo. Eu ri. Mas foi aquele riso torto. Sem força. Cê é burro mesmo, Jaconias. Porque no fundo, eu sabia. Não foi só ela. Fui eu também. Eu que parei. Eu que deixei ela entrar. Eu que ignorei os sinais. E no final, eu que estava ali, pagando a conta. Respirei fundo. Abri os olhos. Olhei para a estrada. Vazia de novo. Como se nada tivesse acontecido. Mas tinha. E muito. Um dos agentes se aproximou. O senhor pode aguardar ali. Ele apontou. Vamos fazer os procedimentos. Eu só assenti. Sem discutir. Sem perguntar. Porque naquele momento, eu não tinha mais energia para nada. Sentei num pedaço de meio-fio improvisado ali. Fiquei olhando para o nada. O tempo passou, mas eu não sei quanto. Porque quando a cabeça tá cheia, relógio não funciona. Em algum momento, trouxeram água. Perguntaram coisas. Anotaram. O senhor conhecia ela há quanto tempo?
Já teve envolvimento com esse tipo de situação? Já transportou algo sem saber? Pergunta atrás de pergunta. E eu ali, respondendo tudo, seco, direto, mas por dentro, só uma coisa rodando. Você me usou. A frase não saía. O senhor vai precisar acompanhar a gente depois. O agente disse. Tá bom, respondi. Nem questionei. Porque, naquele ponto, eu já tinha aceitado. Não tinha mais controle de nada. Olhei de novo pro caminhão. Pelo menos você tá inteiro. Falei baixo. Porque, no fundo, era o que restava. Meu trabalho, minha vida, minha estrada. Ou, pelo menos, o que sobrou dela. Um outro agente veio andando, mais novo. Situação complicada, hein? Eu dei um meio sorriso. Nem me fala. Mas se não tiver envolvimento, resolve. Ele disse. Resolve. Palavra bonita. Mas quem vive na estrada sabe. Nem tudo resolve. Algumas coisas só ficam. Ficam na cabeça. No peito. Na memória. Levantei devagar. As costas doendo. O corpo pesado. Mas não era físico. Era outra coisa. Olhei para o horizonte. O sol já quase indo embora. A luz mais fraca. Mais fria. E ali veio um pensamento. Simples. Direto. Eu nunca mais ia ser o mesmo depois daquele dia. Porque não foi só uma abordagem. Não foi só uma bucha. Foi um corte. Na confiança. Na forma de ver as pessoas. E, principalmente, em mim mesmo. Porque o pior não foi o que ela fez. Foi eu ter deixado acontecer. Subi no degrau do caminhão. Abri a porta. Sentei no banco. Fiquei ali, parado, sem ligar nada, sem mexer em nada. Olhando o painel. Quantas vezes eu já sentei ali, pensando que estava no controle de tudo. E no final, não estava controlando nem quem entrava na minha vida. Passei a mão no volante. Agora vai ser diferente. Falei. E dessa vez, eu senti. Não era promessa vazia. Era decisão. Porque estrada ensina. Do jeito difícil, mas ensina. E naquele dia, eu aprendi do pior jeito possível. Nem toda parada é socorro. Às vezes, é armadilha. E quando você percebe, já tá dentro. A sala era fria. Não de temperatura. Fria de sensação mesmo. Mesa simples. Cadeira dura. Um ventilador girando devagar. Fazendo aquele barulho chato que parece que marca o tempo. Eu tava sentado, com as mãos apoiadas na mesa, olhando pro nada. Vamos começar de novo, senhor Jaconias. O agente falou com a caneta pronta. Eu só balancei a cabeça. Já era a terceira vez que eu contava a mesma história. E toda vez que eu contava, parecia que doía mais. O senhor afirma que não sabia da existência da mochila? Afirmo. Em nenhum momento desconfiou? Pensei por um segundo. Desconfiei dela. Não da mochila. Ele anotou, sem olhar para mim. Quando ela entrou no veículo, o comportamento já era estranho? Soltei o ar devagar. Era. Flash veio na hora. Ela olhando para trás, mexendo no celular, tremendo. Eu vi tudo. E mesmo assim, deixei. Por que o senhor não recusou? Ele perguntou. Essa pergunta foi a pior, porque não tinha resposta boa. Fiquei em silêncio. Senhor Jaconias? Passei a mão no rosto. Porque eu conhecia ela. Ele levantou o olhar. Só isso? Balancei a cabeça devagar. Porque eu achei que ainda conhecia. Silêncio. Ele não anotou na hora. Só ficou me olhando. E ali, eu senti. Ele entendeu. Mas não falou nada. O senhor teve algum benefício financeiro? Ele perguntou depois. Nenhum. Recebeu algum valor? Não. Participou de alguma entrega? Não. Já teve envolvimento com esse grupo? Nunca. Cada resposta era seca, direta, sem espaço para dúvida. E mesmo assim, eu sabia. Na cabeça deles, eu ainda era suspeito. Faz parte. O senhor sabe onde ela conseguiu acesso ao seu caminhão antes desse dia? Não. Mas na hora que eu falei, veio um pensamento. E se já tinham mexido no meu bruto antes? E se aquilo não foi a primeira vez? Meu estômago virou. Senhor Jaconias? Não sei. Repeti. Ele anotou. Mais silêncio. O ventilador girando. A caneta riscando o papel. E minha cabeça voltando para a estrada. Pro momento que eu vi ela. Parada. Sozinha. E eu parei. Sempre esse momento. Sempre voltava nele. Vamos verificar o veículo. O agente disse, fechando o caderno.
Mas até agora não há indícios de participação direta do senhor. Indícios. Outra palavra que pesa. Então eu tô liberado? Perguntei. Ele respirou fundo. Parcialmente. Claro. Nunca é simples. O senhor ainda pode ser chamado novamente. Entendi. Levantei devagar. O corpo pesado. A mente pior ainda. Pode aguardar lá fora, ele disse. Saí da sala. O sol bateu no rosto. Mais fraco agora. Fim de tarde já. Mas mesmo assim, parecia mais leve que lá dentro. Encostei na parede. Cruzei os braços. E fiquei ali. Sem mexer no celular. Sem falar com ninguém. Só pensando. Pensando em tudo. No passado. No presente. E no que ainda podia vir. Um agente passou. Parou do meu lado. Fica tranquilo, ele disse. Você caiu numa situação complicada, mas acontece. Eu dei um meio sorriso. Acontece. Repeti. Mas por dentro, eu sabia. Não era só acontece. Era consequência. De escolha. Mesmo que pequena. Mesmo que no impulso. Seu caminhão deve ser liberado. Ele continuou. Só mais uma verificação. É minha vida ali. Falei baixo. Ele assentiu. Eu sei. Ficamos em silêncio. Ele saiu. E eu continuei ali. O tempo passando. Mas a cabeça travada. Porque mesmo com tudo caminhando para dar certo, mesmo com eles entendendo que eu não estava envolvido, eu não estava em paz. Nem perto disso. Porque não era só sobre polícia. Era sobre o que ficou. A sensação de ter sido usado. De novo. De ter ignorado sinais. De ter confiado onde não devia. Passei a mão no rosto. Respirei fundo. Aprende, Jaconias. Falei baixo. Mas aprender, às vezes custa caro. E dessa vez, custou mais do que eu esperava. Porque o problema não estava mais lá fora. Estava aqui dentro. E esse demora para resolver. O motor voltou a roncar. Daquele jeito que só quem é da estrada entende. Firme. Constante. Confiável. Eu estava de novo na boleia do meu Scania P360, mão no volante. Olho na pista. Tudo como sempre foi. Mas não era mais igual. Engatei a marcha, puxei o bruto devagar, sentindo cada resposta do caminhão. Bora, minha nave. Falei baixo. Ele respondeu bonito. Como sempre. Mas dentro de mim, estava diferente. A estrada se abriu na frente. Longa. Quente. Vazia. O sol batendo forte no asfalto. Aquele brilho que até cansa a vista. Tudo normal. Mas minha cabeça não tava. Cada placa que passava, cada curva, cada acostamento, eu olhava 2 vezes. Antes, eu rodava na liga, confiante, no automático de quem já conhece cada detalhe da vida na BR. Agora não. Agora eu analisava tudo. Carro parado, já acendia alerta. Pessoa na beira da pista, nem diminuía mais na hora. Porque uma coisa ficou clara. Nem toda história começa com pedido de ajuda. Algumas começam com armadilha. E eu caí em uma. Passei por um ponto onde tinha um caminhoneiro parado, capô aberto, parecia problema. Antes, eu já tinha dado seta. Agora, só reduzi. Olhei, avaliei e segui. O coração até apertou. Tá ficando frio, hein? Falei sozinho. Mas não era frieza. Era defesa. E isso mudou tudo. O rádio chiou. Alguém falando besteira. Risada. Rotina de estrada. Antes, aquilo me distraía. Hoje, nem ligava, porque minha mente estava em outro lugar, sempre voltando. Não nela, mas naquele momento. O momento que eu parei. O momento que eu deixei ela subir. O momento que eu ignorei o instinto. E foi aí que veio a virada de verdade. Não foi quando a polícia apareceu. Não foi quando acharam a mochila. Foi ali, na consciência. Não foi ela. Falei baixo. O caminhão seguia firme. Fui eu. Aquilo bateu diferente. Porque é fácil culpar. Ela mentiu. Ela escondeu. Ela me usou. Tudo verdade. Mas quem abriu a porta? Fui eu. Quem ignorou os sinais? Fui eu. Quem escolheu confiar? Fui eu. E essa parte não tem como fugir. Segurei o volante mais firme. Aprende de uma vez, velho bruto. Porque a estrada ensina, mas cobra. E dessa vez, cobrou pesado. Passei por um trecho longo, reto, aquele tipo que dá tempo de pensar demais. E eu pensei, no que eu tinha perdido. Não foi dinheiro, não foi carga, foi outra coisa. Confiança.
na minha leitura das pessoas, na minha decisão. E isso demora para voltar. Mas aí veio outra coisa também, uma calma estranha. Porque mesmo depois de tudo, eu estava ali, rodando, livre, com meu caminhão, trabalhando. E isso não é pouco. Podia ter sido pior, falei. E podia mesmo. Se eu tivesse fugido, se eu tivesse insistido, se eu tivesse errado mais um pouco. Eu não estava ali. E essa consciência pesou. Mas também agradeceu. Reduzi a marcha. Uma subida vindo. O bruto respondeu forte. Isso, vem comigo. E naquele momento, eu senti. Ainda tinha controle. Ainda tinha estrada. Ainda tinha escolha. Mas agora, com outro olhar. Passei por um posto. Movimento normal. Caminhão entrando. Saindo. Vida seguindo. E eu pensei em parar. Mas não parei. Ainda não. Porque tinha coisa dentro de mim que ainda estava se ajeitando. E isso não resolve em parada de café. Resolve no tempo. Na estrada. Na solidão. Olhei para o retrovisor. Nada atrás. Estrada limpa. Mas mesmo assim, eu continuei olhando. Porque agora, eu sei. Nem todo perigo aparece de frente. Alguns vêm escondidos. E entram quando você baixa a guarda. Apertei o volante. Respirei fundo. Agora é diferente. Falei. E era mesmo. Porque dessa vez, não era mais sobre ela, nem sobre o que ela fez. Era sobre o que eu permiti. E isso nunca mais ia ser igual. Tem trecho de estrada que a gente nunca esquece. Não importa quantos anos passem. Não importa quantas viagens você faça. Eles ficam. E aquele pedaço da BR ficou em mim. Eu estava rodando de novo. Mais uma viagem. Carga leve dessa vez. De leve mesmo. Só para manter o giro. O Scania P360 vinha macio, redondo, daquele jeito que dá até gosto de dirigir. Mas quando a placa apareceu, eu já senti. O corpo reconhece antes da mente. Aquele quilômetro. Aquela reta. O mesmo lugar. Meu pé até aliviou no acelerador, sem eu perceber. É aqui. Falei baixo. O acostamento estava vazio. Nada de carro. Nada de gente. Só o asfalto quente, o vento passando e o silêncio da estrada no meio do dia. Mas para mim, não estava vazio. Eu vi ela ali, parada. Do mesmo jeito, o mesmo olhar e o mesmo erro. Pisca rápido. Some, mas deixa a marca. Segurei o volante mais firme. Você não aprende não, né? Falei comigo mesmo. Mas dessa vez, era diferente. Eu não desviei o olhar. Eu encarei. Passei devagar pelo ponto. Sem pressa. Como se quisesse sentir tudo de novo. Não por saudade, mas para entender. Porque até hoje, tinha uma coisa que não saía da minha cabeça. Uma pergunta. Simples, mas pesada. Respirei fundo. E se eu não tivesse parado? O caminhão seguiu, mas minha mente ficou ali, voltando, refazendo. Se eu tivesse passado direto, ela ia pegar outro? Ou iam pegar ela ali mesmo? E aquela mochila já estava no meu caminhão. Ou iam colocar depois. E se eu não tivesse visto ela, eu já estava rodando com aquilo. Sem saber, o estômago embrulhou. Porque quanto mais eu pensava, mais eu entendia. Talvez não tinha como fugir. Talvez aquilo já estava vindo. De um jeito ou de outro. Não era sobre parar. Falei baixo. O motor roncando firme, me acompanhando. Era sobre o que já estava acontecendo. E essa foi a parte mais difícil de aceitar. Porque tira da gente a ilusão de controle. A gente acha que manda, que decide tudo. Mas tem coisa que já está em movimento. E quando cruza com você, já era. Passei a mão no painel. Olhei para frente. A estrada continuava. Sempre continua. Independente do que acontece. Independente de quem fica para trás. E isso é bonito, mas também é duro. Porque não espera você se resolver. Você tem que se resolver rodando. No meio do barulho, do calor, da solidão. Dei uma leve risada. Vida de chofer não é para qualquer um mesmo não. Porque ali, você aprende na marra. Aprende que confiança não é fraqueza. Mas também não pode ser cega. Aprende que nem toda história merece segunda chance. E aprende que, às vezes, o maior perigo não tá na estrada. Tá nas decisões que você toma nela. O rádio chiou. Alguém chamando. Tá por onde, parceiro? Olhei pro horizonte. Tô rodando, respondi. E tava mesmo.
Mas não só na estrada. Tava rodando por dentro também, processando, aprendendo, mudando. Porque no final, não foi só uma história, foi um corte. E corte, ou cicatriza, ou vira lembrança. No meu caso, virou os dois. O Scania P360 puxou firme numa leve subida. E eu acompanhei. Mais atento, mais fechado, mas também mais consciente. Porque agora eu sei. Nem tudo que parece acaso é acaso. E nem toda parada é escolha simples. Olhei mais uma vez pelo retrovisor. Nada vindo. Estrada limpa. Mas mesmo assim, eu continuei olhando. Porque tem coisa que a gente não esquece mais. E nem deve. Passei daquele trecho de vez. Mas levei comigo a pergunta. A mesma. Sempre ela. Rodando junto. Batendo de vez em quando. Baixinho. Mas constante. E até hoje, quando eu passo por ali, ou quando o silêncio bate mais forte dentro da cabine, ela volta. Como se estivesse sentada ali do lado. E eu escuto. Claro. Direto. Sem resposta. Como se eu não tivesse parado, eu teria evitado tudo, ou só adiado o que já estava escrito. No fim das contas, a estrada não errou comigo. Nem o destino, nem o tempo. Quem errou fui eu, quando ignorei aquele incômodo quieto dentro do peito, aquele aviso que todo caminhoneiro raiz conhece, mas às vezes finge que não escuta. Porque na vida da gente, igual na BR, nem todo mundo que pede carona tá perdido. E nem toda parada é para ajudar. Tem encontro que ensina, mas tem outros que cobram. E eu paguei, com confiança, com paz, com um pedaço de mim que ficou naquele acostamento, junto com uma história que nunca mais saiu da minha cabeça. Mas também aprendi que ser um velho bruto não é só aguentar o cansaço da estrada. É saber dizer não. É saber quando seguir. E, principalmente, é saber em quem você deixa subir na sua vida. Agora eu te falo de coração aberto. Se essa história bateu aí em você, se em algum momento você já ignorou um sinal, já confiou em quem não devia, ou já caiu numa bucha sem perceber, então comenta aqui embaixo. Quero saber de você. Você teria parado? Ou teria seguido viagem? Deixa o like, porque isso ajuda demais a espalhar essas histórias que fazem a gente abrir o olho na estrada da vida. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso, porque às vezes, uma história salva mais que conselho. E se você faz parte dessa família de estrada, de quem vive, aprende e segue mesmo depois das pancadas, se inscreve no canal, porque aqui, cada história é um alerta, cada relato é aprendizado, e cada quilômetro é uma nova verdade sendo contada. Agora me diz, e responde com sinceridade. Se você estivesse no meu lugar, você acha que tudo isso aconteceu por uma escolha errada? Ou já era algo que, de um jeito ou de outro, ia cruzar seu caminho?